Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Deus seja louvado pela vida de cada um. Estamos aqui, né? Reunidos aqui na presença do Senhor. E vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Hoje a nossa live aqui, nós vamos contar aí um pouquinho sobre a hanseníase, né? Uma doença que ela é também silenciosa, né? E infelizmente ela comete aí, né? Ela acaba pegando muitas pessoas e as pessoas infelizmente vão no postinho, vão no pronto-socorro. E quando pega um médico, né, que ele não está preparado muitas das vezes, né, no entendimento sobre a hanseníase, ele apenas dá um remedinho aqui, né, uma pomadinha ali, fala que foi uma pancada, tá adormecido aqui, né, acaba ficando por isso mesmo e com isso vai se prolongando os dias aí com essa enfermidade, né? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, sobre a tua graça, a tua proteção. Obrigado, Senhor Jesus, por nos guardar, nos conduzir, nos proteger. Obrigado, Senhor Jesus, por governar as nossas vidas. O Senhor é o Cristo ao qual nós temos todo o respeito, porque o Senhor é o Jesus Cristo Redentor de nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu zelo, obrigado, Jesus, pela tua intercessão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado fiel. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor já nos curou, levando sobre si as nossas dores e enfermidades. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, continua fazendo e cremos que há de fazer muito mais ainda, pois um dia estaremos todos reunidos junto contigo. E quando eu falo todos, Pai, é todos aqueles que te buscam de coração aberto, que te adoram em espírito e em verdade. Não é placa de igreja, não é religião, é o coração aberto, limpo, puro, o coração de adorador, o coração de uma pessoa que reconhece que verdadeiramente o Senhor Jesus é o nosso Redentor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça. Abençoe a cada irmão, cada irmã, e que nós possamos, Senhor, ter hoje, né, uma live abençoada em nome de Jesus. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, hein? Meus queridos amigos, bênção de Deus, hein? Olha, paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Zezão, a Léo, Suelina. Olha, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a hanseníase. A hanseníase é uma doença, né, infelizmente, que está aí acometendo muitas pessoas aí. E infelizmente muitas pessoas acabam passando desapercebido, acabam sofrendo na mão, né, às vezes de algumas pessoas que não estão preparadas, né? E com isso vai se prolongando o tempo, os dias, os anos, né? E aí quando realmente ela cai na mão de um profissional que entende do assunto e que às vezes ele nem entende, mas ele já envia, né? Ele já manda a pessoa para um especialista, né? Então
a gente tem que orar para que Deus levante mais desses médicos bons aí para nos ajudar. Eu quero deixar uma palavra de Deus antes da gente começar, e ela se encontra aqui, né, em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas das vezes, a pessoa ela está fraca, ela está se sentindo, às vezes a enfermidade que às vezes ela traz consigo acaba maltratando ela, judiando dela. E aí, infelizmente, essa pessoa ela começa a ficar fraca. Só que quando a pessoa ela está ficando fraca na carne, dentro dela tem um espírito ali de fortaleza dentro dela. Então esse espírito começa, né, a instigar ela, né? O espírito nosso, ele não quer ficar fraco, ele não quer perder as forças dele. Mas ele está vendo que a carne ela vai se enfraquecendo. E é automático, irmão. Se a carne enfraquece, ela atinge o espírito, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aí semana que vem, né? Mas a gente não pode deixar. Quando a gente vê que a gente está ficando fraco, é aí que a gente busca Deus em oração. E oração, irmãos, é você trocar uma ideia com Deus. Oração é isso, você põe uma cadeira, eu costumo falar, põe uma cadeira, você senta numa cadeira, aí você coloca uma outra cadeira de frente e fala: ah, Espírito Santo, senta aqui para conversar. E conversa. Da mesma maneira que nós estamos conversando agora, você pode conversar com Deus. Não tem aquelas coisas mirabolantes, aquelas orações, né, e gritaria. Não, é trocar ideia. A gente conversa com Deus. Conversa com o Senhor na sua fraqueza. E você vai ver que o Senhor vai te dar força. Quantas pessoas que a gente, né, não tem aí no grupo da Igreja no Lar, que às vezes liga para nós meia-noite, conversa, vai conversando até 2, 3 horas da madrugada. Tem umas que liga às 4 da manhã e a gente atende, conversa e troca ideia. E a pessoa fala: pastor, obrigado, eu precisava disso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos de um colo espiritual. Nós precisamos de um ouvido bom para que a gente possa desabafar. A gente não vai desabafar com qualquer pessoa. Quando você desabafa com qualquer pessoa, você já sabe o que vai acontecer. Aquela pessoa ela tem uma amiga, um amigo maior que você, melhor que você, né? No pensamento dela, ela acaba contando às vezes para eles. Então, cuidado para você não falar dos seus problemas para as pessoas que não merecem ouvir os seus problemas. Não merece. Fale com as pessoas que vai te dar uma palavra de incentivo, de ânimo e até uma palavra de profissionalismo aí no assunto, né? Às vezes a pessoa não é profissional no assunto, mas ela entende, tá bom? Então, na sua fraqueza, busca ao Senhor. Olha o que Mateus 11, 28 diz. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, né? E sobrecarregados, e eu darei descanso. Ah, permita. Live. Agora sim. Conseguimos, pastor. Que benção, hein? Com a ajuda dos universitários. Pós-graduando. Pós-graduando. E a gente usa o celular, eu uso o celular, e aí quando eu atendo, aí a transmissão que eu estava fazendo, ela fecha, né? Ela cai. Mas aí eu vi que você estava tentando, aí eu falei: eu vou ter que parar um pouquinho para atender, né? Aí tinha já umas pessoas assistindo, né? Uns irmãos, né? Tá. Desculpa, viu? Mas não, que é isso? É Eliane, né? Eliana. Eliana. É um prazer aí, né, receber você aí com nós na Igreja no Lar, né? E
A Léo é uma grande amiga nossa que a gente fez, né, lá em Ribeirão, no HC. Sim, sim. E aí hoje eu estava lá no HC, eu liguei, eu mandei uma mensagem para ela, falei com ela, ela falou assim, não, pastor, vou falar também com uma amiga, e eu acho que o senhor Sim. até conhece essa amiga, eu acho que há muitos anos, eu acho que ela falou assim que nós se vimos lá no HC. Faz, eu acho que uns Ah, 3 anos tá. isso aí, 4 anos. Mas é tanta gente, né, que a E, gente acaba encontrando, que conhece, e acaba. e aí, Mas seu rosto não é estranho, não. aí semana passada nós falamos um pouquinho sobre Sim. o câncer, né? Ah, tá. E a gente fala para as pessoas, nós não somos médicos, né? Sim, Mas sim. o pequeno testemunho Uhum. e a pequena sabedoria que nós aprendemos no dia a dia, né, com algumas enfermidades, com algumas coisas, né, que a gente vê e participa. Então a gente acaba testemunhando, contando, conversando sobre isso aí com as pessoas, para que as É, pessoas, depois de uma live dessa, elas busquem uma orientação até melhor, né, Eliana? sim, sim. Então, Com certeza. Porque a hanseníase é uma doença, assim, muito estigmatizada, né? é, Até assim, por conta das próprias leituras da Bíblia, porque na, sim, na Bíblia a tradução, lógico, não foi feita, né? é, E aqui no Brasil é que a gente usa o termo hanseníase. No restante do mundo, as pessoas falam lepra mesmo, né? é, Mas é bem importante te lembrar que a hanseníase, né, conhecida antigamente como lepra, é uma doença que tem tratamento e cura, e né? E cura. qualquer pessoa pode ter hanseníase. Acho que a gente vai ter uma conversa boa. Temos quanto tempo? Só para a gente também se programar. A gente vai até 9 horas da noite, Oba! se vocês quiserem. Tá bom, vamos embora. Então, Não, a gente vai conversando a assim. gente, como tem, né, uma vivência, Sim, infelizmente, com essa doença, tá. a gente sabe que no começo muitas pessoas Uhum, buscam orientação, sim. mas buscam orientação pelos É, sintomas, mas não é, sabe que existe a doença, né? é, é, é. E aí E cai na assim, mão de um né? profissional que às vezes o profissional ele pode ser até bom, né, na área que ele está ali Sim, exercendo, mas ele é leigo muitas das vezes nas coisas sobre hanseníase. E sim, eu aprendi uma coisa que uma das hanseníase que ela é da mais forma. assim difícil é essa que pega no nervo. Não tem mancha de Uhum, pele, não tem nada, mas ela tá lá no nervo, né? Corroendo é, ali o nervinho, a gente fala almoçando, que é é neural, a né? É neural. hanseníase neural. É. É Eliana, mais rara, fica à é mais vontade. rara, mas então, então vamos conversar um pouquinho. Fala um pouquinho É sobre importante. você. Ah, sim. Vamos lá, é isso mesmo, tem que me apresentar, né? Meu nome é Eliana Maria Fernandes de Aguiar Toneto. Só fui acrescentando os nomes, não fui tirando de nem pai nem mãe. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou Amém. enfermeira, já me aposentei, né? Fui enfermeira por mais de 30 anos. Sempre atuei na área da saúde pública, que é a minha área preferida, né? Eu trabalhei muito pouco tempo na área hospitalar. Eu fiz habilitação e especialização em saúde pública e aí pude trabalhar em unidades de saúde nas comunidades. E aí terminei a minha carreira já na chefia de divisão de enfermagem por 4 anos. Mas eu já tinha passado a maioria do tempo ali junto à população, no atendimento direto, é a minha praia. Eu gosto muito de Amém. lidar com a população ali na chegada, né? Que bênção. No comecinho da doença, da dor. E eu, lógico, fiz estágio durante a faculdade na área hospitalar, também gostei muito. Cheguei até a ficar meio titubeando assim, em determinada área, mas depois eu falei, mas o que eu gosto mesmo é trabalhar ali, junto com o pessoal na unidade de saúde. E assim foi. Comecei lá em Matão, né? Fui a primeira enfermeira do Centro de Saúde 2 de Matão, fiquei lá Meu por Deus. 2 anos, trabalhei com o Dr. Valdemar Kifuri, um médico muito gracinha,
me deixou muito à vontade na unidade, né? E aí depois eu já tinha prestado concursos, outros aqui para vir para Ribeirão, e era a chance de voltar para minha cidade, né? Amém. E aí já voltei para cá e continuei nas unidades de saúde e me aposentei. Mas Amém. hanseníase, eu aprendi hanseníase quando eu ainda era aluna. Foi um período, eu até gosto de contar porque é interessante. Eu era aluna do 4º ano da faculdade aqui da USP, em enfermagem em Ribeirão, junto com a minha amiga Terezinha Kinue Iano, que trabalha até hoje na área de hanseníase aqui no Centro de Referência Central, né? E nós estávamos visitando uma paciente e a gente se deparou com uma situação de estigma muito grande, sem necessidade, porque a paciente tinha justamente sem forma transmissível e não transmissível. E mesmo a forma transmissível, de 24 a 48 horas de início do uso do antibiótico, ela não está transmitindo mais. Mas o preconceito sempre foi muito grande, né? Cancela, então, né? A forma que a gente atendeu, quando nós nos deparamos com essa paciente, ela tinha a forma chamada tuberculoide. Não é tuberculose, não, é tuberculoide. É uma das formas, né? Porque nós temos a forma virchoviana, dimorfa, tuberculoide e a forma inicial ou indeterminada, né? A virchoviana e a dimorfa são as formas transmissíveis. Já a tuberculoide e a indeterminada não são transmissíveis. Só fica na pessoa em um determinado local do corpo, né? Porém, as formas transmissíveis, como eu já disse, de 24 a 48 horas de início do uso do antibiótico, pronto, ela já não está transmitindo mais, né? E a gente fala assim que o bacilo, ele é um bacilo preguiçoso. Não é assim, você encontrou uma paciente com hanseníase na forma transmissível, conviveu com ela um pouquinho, pegou. Não existe. A hanseníase, o bacilo, ele é preguiçoso. A gente fala que ele é de alta infectividade, porém de baixa patogenicidade. Ele pode estar aqui, visível, né? Só que o nosso corpo tem resistência natural. 90% das pessoas têm resistência natural. Amém. Então, por que tanto estigma? Né? Por que tanto preconceito? Lógico, a gente não quer ficar culpando os escritores bíblicos, né? Mas a gente tem ainda isso, o mundo todo, viu? Não é só aqui, né, em Ribeirão, ou só com a gente. O mundo todo, porque eu já participei de um encontro mundial, foi na Itália esse encontro, foi muito bom. O mundo todo sofre a mesma dor. A dor do preconceito é muito grande. Mas essa dor é devido à ignorância. A ignorância sobre o assunto. Então, assim, falta de sabedoria. Isso, porque quando a pessoa fica sabendo, hanseníase é uma doença que tem forma transmissível ou não transmissível, tá bom. Descobriu, começou com antibiótico, pronto, de 24 a 48 horas já não está transmitindo mais. Antes de tomar o remédio, já estava transmitindo. Mas depois não. E volto a lembrar, 90% tem resistência ao bacilo. Então, mesmo a pessoa convivendo, a pessoa trabalhava no escritório, estava ali conosco, mas a maioria das pessoas, como eu torno a repetir, 90% tem resistência natural. Pode não adquirir a doença, entende? Eu então, falei assim, no comecinho que ela é uma doença silenciosa e prolongada. Né? Não coça, não dói, não coça, não dói, não pega pó. Só que quando ela aparece, ela fala assim, olha, já estou me alimentando desse nervo aqui. Porque ela gosta das regiões frias do corpo. Por isso que é importante a gente olhar cotovelo, lobo de orelha, joelho, nádegas, olha as costas também. Eu lembro de uma criança, uma vez, o vovô tomando sol sem camisa, né, sentadinho na cadeira, e a criança era pequenininha, e ela brincava de cutucar o vovô, não lembro o que era de brinquedo, tinha um brinquedinho lá, onde o vovô sentia, ele falava. E ela punha em um determinado lugar e o vovô não falava nada. E ela punha de novo e o vovô não falava nada. E aí ela falou assim, aqui por que você não fala? Sabe, tipo assim, me dá um retorno. E o vovô não viu. Aí a avó viu que tinha uma mancha branca ali naquele local.
E era hanseníase, né? Olha Então só. eu vou tomando sol e trata e cura, né? É importante lembrar isso. É uma bactéria que mata com antibiótico e tem tratamento. Como antigamente não existia, né, o tratamento, então, na época de Cristo, o preconceito era muito grande, né? Eu Porque penso que as pessoas elas têm que aprender bastante sobre os sintomas. isso, Porque perfeito. nesse dia a dia que as pessoas levam, todos nós levamos, né, muitas das vezes, seja em trabalho, seja no médico, seja em casa, seja na igreja, seja onde for, Uhum, ele consome muito tempo e aí você, às vezes, tem os sinais, né, que já sim, está demonstrando, mas a pessoa, às vezes, ela é leiga sim, e ela não se preocupa, não é verdade? exato, exato. É aquela história, como não coça, não dói, não incomoda, a pessoa não procura, né? E quando vê, ela já está, Aí às quando vezes, vê, porque é invertido, né? Aí coça, é, dói, então, não, não vai coçar, mas aí o que acontece é que, vai por exemplo, queimar, queimar. a pessoa às vezes sente queimação, É, né? Durante o tratamento, tem um determinado medicamento que muda a cor da pele só durante o tratamento. Depois que a pessoa para de tratar, a cor da pele vai voltar na cor natural, normal. Mas então, assim, ela vai sentir, ela acaba ficando, né, assim, com muita vergonha de ter adoecido com hanseníase. E sempre eu torno a repetir, né? A hanseníase, ela pode acometer qualquer pessoa, médico, doutor, advogado. Eu me lembro de ter atendido uma miss, logo recém-formada, eu fui atender ali na Rua Minas, era só ali o atendimento na época, né? Hoje não, hoje já está descentralizado também. Mas eu me lembro de atender, a moça era linda, alta, enorme, sabe o corpo perfeito? Estava inteirinha manchada, inteirinha. Então, assim, para ela, imagina que a Miss trabalha com o corpo, né? Ela se apresenta nos lugares, ela vai para os locais e de repente ela estava com o corpo inteirinho manchado. Ela sofreu um bocado e na época não tinha poliquimioterapia, né? A ah, associação de antibióticos era a monoterapia, como a gente chamava, que era assim, era rifampicina nos 3 primeiros meses e dapsona a perder de vista, né? Por muitos e muitos anos. Hoje não. Hoje o tratamento é com 3 antibióticos e você tem, dependendo da forma, você trata por 6 meses ou por 1 ano, dependendo da forma da doença. E sim. tratou, curou, né? A pessoa está curada. E é importante lembrar que a hanseníase, ela comete qualquer idade. Tem muita criança, uma manchinha branca, às vezes, no rosto, e a mãe, lógico, não porque quer, mas por ignorância nesse assunto que nós estamos falando hoje, é pano branco, deve ser verme, e não leva, né, às vezes, para consulta. Então, lembrando sempre, qualquer mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada, que não coça, não dói, não incomoda, não pega pó, pode ser hanseníase. Então, a gente tem que, às vezes, se a pessoa tem uma mancha em um determinado local, põe algum objeto, alguma coisa para a pessoa não ver, né? E alguém vai lá, não para Sim. curar, né? Mas encosta uma pontinha na mancha, fora da mancha. E só diz para a pessoa assim, quando você sentir, avisa. Aí, mas só que a pessoa que está fazendo o teste não pode falar, só dá essa informação no início. É, Aí tenta lá, espeta uma pontinha, dentro, fora da mancha. Dentro, fora da mancha. A hora que ela sentir, ela vai falar. é Pronto, a como se gente às vezes faz fosse o diagnóstico em casa. uma tampinha de caneta e a Pode, pessoa pode. ela É, dá uns pode. toquinhos, É, né? Porque onde está aquela sensibilidade adormecida, é. literalmente a pessoa não vai sentir, Não vai né? sentir. Não vai Não sente. sentir. Não sente. Exatamente. E E é às vezes importante. a pessoa vai no pronto-socorro, né? Isso. E às vezes o médico pode ser Também que não ele não sabe. entenda e vai falar, foi uma pancada, É, né? Aí manda é. a pessoa para casa, a pessoa vai lá, põe Exato. gelo, põe água Isso. quente, toma uns remédios, É, continua do mesmo jeito e aí ela é, prossegue a vida. Lá na é. frente, aí ela descobre.
Isso, exatamente. Isso foi muito importante você falar sobre esse assunto, porque, assim, na formação da medicina, das faculdades como um todo, não vamos citar uma ou outra, lógico, algumas já têm esse olhar mais voltado para a questão da hanseníase, a faculdade que tem liga de hanseníase, que é um encontro que os alunos trabalham e participam, já fazem trabalhos voluntários, então desperta esse olhar mais atento. Mas a grande maioria não tem, né? Então, assim, as pessoas não... Se por acaso a aula de hanseníase acontece, o que eles acabam mostrando? Aquele paciente todo deformado ou todo cheio de mancha, e aí classifica, ó, tem a forma inicial, a tuberculoide, né, que é tuberculoide, não é tuberculose, é tuberculoide, a forma virchoviana e a forma dimorfa. Então, eles apresentam a classificação, mostra as pessoas com aquelas manchas e pronto, vai embora, né? Mas as pessoas, muitas vezes, têm manchas em locais que ele não vê, que ele não sente. É na nádega, é nas costas, né? E torna a repetir. Não tem faixa etária específica. Pode ser desde pequena até velhinho, pode ter hanseníase. Qualquer pessoa pode vir a ter, né? E Essa outra aqui é coisa... minha esposa. Ah, tá. Não a vi. Deixa eu ver. Pois é. Ah, não dá para ver. Venha mais para frente. Cadê? Não vi ainda. Ah, Oi, sim! Olá! Tudo bom? tudo bem? Prazer, Nós já Eliana. conversamos já algumas vezes. Ah, é? É, Ah, que bom! Muito bom. Então, e a A gente, Léo, a assim, Léo pôs assim, ó, se queima, não sente, né? E é isso verdade. também, isso, exatamente, exatamente. A pessoa está trabalhando no dia a dia, quando percebe já está queimada, aí que ela fala, mas o que está acontecendo, né? Exatamente. A Outras mulher, pessoas, principalmente às vezes, né, na cozinha, mexendo ali isso, no fogão, acaba queimando, não e percebe essa não queimadura. percebe. E Isso, às vezes, é que nem a gente fala, né? Vai no postinho, o médico fala uma coisa errada, infelizmente, a pessoa sim, tá ali com a hanseníase ali no nervo, na isso, pele, e acaba é, se complicando. é verdade, é verdade. E assim, as escolas formadoras, né, a gente sempre bate em cima dessa tecla. Aqui em Ribeirão Preto, antes da pandemia, nós tínhamos um contato muito próximo com o pessoal da USP e também da Barão de Mauá. E aí a pandemia veio dar uma, né, quebrada de gelo em tudo e nós paramos de fazer tudo. Mas nós íamos todo semestre na Barão de Mauá e sempre estávamos juntos. Era eu, a Leonice e o seu Gilberto. Então, o seu Gilberto, ele teve hanseníase com 15 anos de idade e hoje ele tem mais de 90. Daí você imagina, ele pegou a fase da hanseníase do isolamento compulsório. Nossa. Então as pessoas eram segregadas em antigos hospitais, colônia, O famoso separados das leprosário. famílias. Exatamente. E eles eram retirados da sociedade sem nem avisar a família. A polícia sanitária passava pelas cidades, percebia pacientes com alguma mancha suspeita, mas não tinha nem discussão. Eles pegavam essa pessoa, colocavam dentro das viaturas e levavam para o hospital. Meu Com o seu Deus do céu. Gilberto foi assim. Ele foi para um leprosário, ele estava jogando bola num campinho de futebol, campinho de terra. E aí, transpirando, tinha locais na perna que não pegava pó, porque a hanseníase ela faz isso, né? Ela Não atinge deixa as terminações suar, né? nervosas periféricas. Ela atinge as terminações nervosas periféricas e aí corta a informação. Aí a pessoa não sente nem dor e não transpira mais. Então ele tinha manchas que não pegava pó na perna. Olha, Simplesmente com 15 anos de idade, a polícia sanitária foi nesse campo, pegou o seu Gilberto e levou para o hospital. meu Ele Deus. sumiu, né? A família não sabia cadê seu Gilberto. Depois de um tanto tempo, lá não sei quanto tempo depois, que ele conseguiu falar para a família que ele estava internado. Ele ficou em Meu, Cocais. olha só. Ficou bons anos lá. Eu, E lá foi curado, lá ele se casou, lá ele teve a filha, mas a filha nasceu perfeita. Então, o que ele fez? Passou a filha para um parente cuidar. E deu a filha para um parente cuidar aqui fora. Quando ele teve alta, anos depois,
a família não queria devolver a filha dele. Ele teve que Olha. entrar na justiça para conseguir a filha de volta. Olha cada história. Oh, meu Olha, Deus. hanseníase é uma história maluca, né? Mas Eliana, aí... comenta para nós mais um pouquinho sobre aonde ela afeta, que nem na parte dos olhos. O que pode sim, acontecer com os olhos? tá. Lembrando sempre, toda terminação, que a gente fala assim, terminações nervosas periféricas, e fica mais na superfície, pode ser acometido pelo bacilo, né? Então, ele vai, se ele atingir a terminação nervosa da região ocular, ele vai paralisar a musculatura dessa região e vai deixar também a córnea sem sensibilidade. Então, se entrar um cisco, não percebe, entendeu? A pessoa não percebe que entrou um cisco. E seca, a lágrima também seca, né? O olho, ele dá aquela... Não, 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 ressecado. não, ressecamento ocular não. Não, ele tira a sensibilidade. A Entendi. sensibilidade. E aí a pessoa entra um cisco, não percebe, se entra um bicho, não percebe, então ele pode ter conjuntivites por contaminação de algum outro elemento externo que entrou no olho e que ele não percebeu. E também Entendi. pode atingir a pálpebra e ele não conseguir fechar o olho. Então, na hora de dormir, fica aquele olho semi-aberto. Então, tem proteção, hoje em dia, há muitos anos, tem uma proteção, como se fosse um óculos de paninho, sabe? E faz assim, primeiro tem que lubrificar o olho, porque ele perde também a lubrificação, então ele tem que pingar colírio com frequência para lavar o olho. É isso aí que eu queria falar. Precisa sempre lubrificar, no mínimo 3 vezes por dia, e principalmente ao deitar. Daí ele puxa a pálpebra, põe aquele óculos de paninho, que a gente fala que não é um óculos, é um protetor, né? Para que o olho dele não fique aberto durante o sono, porque senão ele pode ter ressecamento de córnea e começar a ter problema na córnea Entendi. e ocasionar cegueira. Como não se sabia isso antigamente, alguns pacientes ficavam cegos, mas não pela hanseníase. A hanseníase não faz a cegueira. O que faz é o ressecamento da córnea, que acaba complicando depois, né, a região ocular, e ele perde a visão. É uma Mas sequela, né? é uma sequela, Uma sequela. exato. Não a hanseníase não causa cegueira. A hanseníase ela só atinge terminações nervosas periféricas de face, de olhos, região ocular, braços, né, que também acaba atingindo as mãos, região também dos membros inferiores. Tem paciente que também tem ausência de sensibilidade nas costas. Então, onde a gente tiver algum nervinho nas regiões periféricas, pode ter acometimento, pode vir a ter, né? E Mas a pessoa, lembrando... pode falar. a pessoa ela tem que tomar também uma noção sobre, às vezes, eu estou perdendo um pouco de força na mão, mas não procuro um médico, né? Eu estou vendo que a minha mão está ficando Acho que eu meia estou com reumatismo. atrofiada, né? Garra, né? Acho que eu estou com reumatismo. Eu devo estar com reumatismo. Ele só acha que é reumatismo. Reumatismo não causa essas coisas. Eu estou com Mas todo uma mundo pensa dor que é aqui no reumatismo. nervo, acho que é o nervo ciático, né? Que está me atingindo, né? E aí, Assim a mesmo. falta da informação, É. enquanto isso, É. o bichinho está Vai machucando ela. Vai evoluindo. E E principalmente assim, essa área do nervo, né? Que se sim, você não vê a mancha na pele, mas mesmo É. assim, se ele estiver agindo na neural, É. ele vai prejudicar a pessoa se ela não buscar um. sim. Lembrando sempre que o bacilo, como ele gosta, como ele prefere, de regiões, né, terminações nervosas periféricas, que ficam mais assim, à flor da pele, porque ele gosta de regiões frias do corpo, ele tira também a sensibilidade de uma grande região, de braço, de perna, e as pessoas, as donas de casa, se queimam com mais facilidade, sem nem perceber, entendeu? Pé, fico também com os pés sem sensibilidade. A pessoa caminha, machuca o pé, nem percebe que machucou. Quando vê sangue no chão, nossa, mas onde é que foi isso? Quando vê, era o pé dela. Isso já aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Ou calça um calçado muito apertado, nem percebe que fez bolha. Eu me lembro de um paciente uma vez, quando ele arrancou a meia, ele disse, saiu a pele do pé.
saiu a pele, e ele não sentiu nada. Ele se calçou o sapato, ficou bem, mas ele não tinha dor, porque ele não tem sensibilidade, calçou um calçado apertado. Quando ele tirou a meia, tirou a pele do pé, de tanto que ele tinha andado. Então, assim, é importante assim, a gente se observar, né? Qualquer região que pode ter mancha ou não, né? Mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada, ou não mancha. Região dormente no corpo. Tem que ficar atento. Pode ser hanseníase, né? E pode ser na face, nas costas, no braço, no abdômen, na nádega, na coxa, qualquer parte do corpo. E nem a pastora ele está falando, a perda do músculo, né? A pessoa começa a perder o músculo. Aqui, isso se for numa fase mais avançada. Isso. Numa fase mais avançada, pode. Se a pessoa perder, né, ela perde a movimentação, porque os nervos ligados a esse músculo não têm mais a força para movimentar esse músculo, então atrofia aquela musculatura. Pode acontecer. Por isso que é importante a gente se observar. Sempre. Eu sempre falo isso nas praças, onde eu vou. Um tem que olhar o outro. Tem que olhar o bumbum do outro, as costas do outro, a perna do outro, porque a gente não consegue se ver o tempo todo, né? Alguém tem que me olhar. Se viu lá uma manchinha ou uma região dormente, esbranquiçada, avermelhada, amarronzada, não coça, não dói, não incomoda, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Porque se incomoda, logo a gente cura, né? Vai atrás do remédio. Mas como a hanseníase não coça, não dói, não incomoda, né? É por isso. Então, assim, é importante se olhar, né? Hoje, há muitos anos, não só hoje, né? Tem o tratamento, trata com antibiótico, o tratamento é efetivo, trata por 6 meses ou no máximo por 1 ano, dependendo da situação do paciente, né? Tem pacientes que às vezes chegam numa situação já mais avançada, às vezes necessita de internação também, mas essa internação é para dar o que a gente chama assim de um boom de antibióticos mais efetivo, e às vezes a pessoa tem uma reação. Aí ela precisa internar para melhorar a reação daquele antibiótico que tomou, né? Mas depois isso passa também. Isso tudo tem jeito, né? Não tem problema. É uma quantidade grande. O tratamento, como eu falei, hoje em dia o tratamento já é o único, né? Não é mais por 6 meses ou 1 ano. Hoje em dia todos tratam por 1 ano, né? E o tratamento é gratuito. É só procurar a unidade do Centro de Referência aqui em Ribeirão Preto e ali no CRE Central, na rua Prudente de Moraes 35. É um prédio que tem um muro verde, pertinho do terminal de ônibus ali. E é lógico que às vezes precisa procurar um clínico na unidade mais próxima, né, de casa, falar, mostrar, às vezes a pessoa já encaminha e aí a pessoa já é atendida ali no serviço. Né? E é aquela história, quem procura, acha. Porque se a gente procurar, vai achar. É que eu ia falar, história, né? Não coça, não dói, não incomoda, você não procura o que não incomoda. Você só procura aquilo que dói, né? Quando está muito aparente, se é uma mancha muito grande, mas às vezes uma manchinha pequena, né? No rostinho da criança, você fala, é bicha, é pano branco. Pode ser hanseníase, não é bicha não, você tem que examinar. É porque tem gente que acha que a hanseníase, ela escolhe as pessoas, né? Não. E não escolhe. Não escolhe. Não escolhe. E uma outra coisa também que muitas pessoas, que a gente falou já, mas eu gosto de relembrar, que a hanseníase, a pessoa não precisa ficar com medo. Eu fui no hospital do HC, eu encostei numa pessoa que está com hanseníase, agora eu estou doente. Né? E não é assim. Né? É uma coisa prolongada, uma convivência, né? Tem que ter uma comunhão por longo tempo também. Tem. E mesmo tendo convivência por longo tempo, não pega. Tem pessoas que têm, por exemplo, eu já vi muitas histórias, né, de pessoas que o pai tinha e ninguém da família mais teve. E olha que moravam juntos, a casa era pequena, piquititinha, todo mundo comia pertinho, dormia pertinho, assistia televisão pertinho, todo mundo. E só aquela pessoa teve. Ninguém mais. Nenhum filho, nem esposa, ninguém. Só ele teve. Tá vendo? Entendeu? A gente fala que é uma resistência natural que a gente herda, né?
Então, assim, a gente fala, algumas pessoas que têm hanseníase, elas herdam a facilidade de vir a ter, entendeu? E outras pessoas não, né? Entendi. Não tem, não herda essa E, facilidade. e existe alguns direitos, né, que a pessoa tem sobre a hanseníase, e tanto é que ontem de noite o Arthur, lá do Rio de Janeiro, ele me Sim, mandou sim, um folderzinho lá, um folder, que sim, hoje, às 5 horas da tarde, parece, eles iam estar lá numa assembleia lá isso. para discutir sobre os filhos, os E direitos. separados. Os Então, direitos dos filhos separados. Sim, e sim, muitas pessoas, agora falando de quem tem uhum, já a hanseníase, sim, muitas pessoas desconhecem os direitos que ela tem, é né? verdade. O que elas podem adquirir, né? Eu falo que a Isso. primeira coisa que a pessoa adquire, né, a plaquinha do estacionamento de deficiente físico. É, os que têm, né, É o sequelas, que os que tem, a têm, sequela. porque tem muitos que não têm. É. E Tem, aí, então, não tem alguns direitos às pessoas, né? E tem, infelizmente, às tem, vezes, até mesmo o próprio médico, sim, ele não vai perder um tempo, né? Eu não sim. digo todos, né? Mas ele não vai perder um tempo, porque ele tem que atender mais pacientes, para Não, ficar explicando sobre direito, né, Eliana? é, é. Realmente assim, e às vezes o próprio médico, não estou culpando, nem responsabilizando nenhum profissional, porque a gente sabe o volume, o conteúdo da medicina é imenso, né? A gente sabe disso. Mas é importante destacar que a hanseníase, por ser uma doença que o Brasil ele está como segundo no mundo, só perde para a Índia, Meu Deus. as escolas deveriam dar mais atenção, né? Então, assim, porque é uma doença que tem tratamento e cura, né? Porém, nós ainda estamos com uma quantidade muito grande de pacientes É o com hanseníase. E segundo no mundo. no mundo, só perde para a Índia. Sim, nós somos o segundo. É um número muito grande, muito alto. E as regiões que a maior endemicidade acontece nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, né? Sudeste e sul tem também muito caso, mas já é um pouco menos. Mas aparece muito também, assim, comparando a outros locais, outros países também, a gente ainda tem uma incidência muito grande, né? Então, é muito importante que as escolas falem mais. Não só escolas, que todos falem Igreja, mais. dentro da Igrejas, igreja. exatamente. As rádios deveriam falar mais, as TVs deveriam falar mais, de um modo geral. Sempre deveria. Nós temos vários apoiadores, sabe? Nem Perguntar Mato alguma coisa? Grosso. Nós, Lembrar eu de alguma coisa? Perguntar? Tá. nós temos vários apoiadores, ó. Nem Mato Grosso, Neila Torraca, até Solange Couto, o, o, Solange, como que é? Solange Couto, Ney Mato Grosso, Neila Torraca, Targino, a Que Maravilha, tem vários apoiadores, que muitas vezes, antes das suas apresentações, em determinados locais, eles falam um pouquinho, né? Mas ainda é insuficiente, né? O país é muito grande, né? Nós temos um número muito grande Quando, de pessoas. quando eu vou palestrar, às Sim, vezes dar alguma palestra ou pregar em alguma igreja, sim. que a gente também dá palestra, aonde convida a gente vai, né? Ótimo, Centro ótimo. espírita, os Não irmãos, importa, igreja isso. católica, a gente Não não faz importa. acepção de ninguém, né? Porque Ótimo. todos nós somos filhos de um Deus, de um Pai Criador, e esse Pai Criador escolheu Cristo para governar nós, né? E Exatamente. ser o nosso Redentor, não é verdade? É verdade. Um pouquinho antes de você entrar, eu estava falando sobre que Cristo ele sai do céu, ele encarna na terra, Sim, ele nasce de uma santa mulher, sim, Maria, né, a bem-aventurada, e sim, aí, depois que ele nasce, ele começa a nos ensinar, dá a vida por nós, sim. né? E a palavra fala que ele
toma de nós as nossas dores e as nossas enfermidades. É por isso que na nossa fraqueza devemos buscar a Ele, né? Para que Ele nos dê força para caminhar. Exato. Não é verdade? Exatamente. Sim, E sempre, sempre. uma coisa que a gente estava falando, Uhum. e eu acho que as pessoas, quando eu vou palestrar, Uhum. você fala, quando Deus toca, né? Aí você fala Sim. sobre um pouquinho sobre a hanseníase, ou um pouquinho do problema de coluna, que é, que é o Uhum. que eu conheço. Então, Sim, sim. eu não sou um profissional, mas eu, Sim, eu não tenho um importa. pouquinho de autoridade Mas na é minha convivência bom, de vida. é bom dar um toque para as Isso. pessoas se observarem. É. E aí algumas pessoas falam, pastor, mas o que é a hanseníase, né? Aí você fala, é uma bactéria, ela fica alojada, ela é silenciosa, É você vai descobrir preguiçosa. ela muitas das vezes no longo da sua vida, depois de 5, 6, 7, 8 anos, É, né? é, Só que quando é. você descobre, infelizmente, até ela mostrar que ela está ali, realmente ela já está dando sinais para você. Só que as pessoas não se Não conscientizam, se observa. né? É. Ah, eu queimei o braço, vai no médico, passa uma pomada, né? Põe a folha da Sim, bananeira aí que vai esfriar o negócio. Ah, isso mesmo. eu tô com o olho aqui, parece que ele tá meio sem lágrimas, sem lubrificar, Vou usar uns colírios. um pinga-colírio. Tô com o cotovelo, parece que o meu nervo tá inchado. E a pessoa tá tendo sinais, É, tá sentindo sintomas, mas por causa, às vezes, de alguns profissionais despreparados, né? E sim. a falta de sabedoria do paciente, porque ele não fala, doutor, eu não saio daqui sem antes o senhor me encaminhar para um infectologista. É infectologista que fala? É. É um É, infectologista, que nem em São Carlos tem o CAIC, né? sim. Mas em todas as cidades tem os seus especialistas. Então, o Tem. paciente também tem que brigar pela saúde dele. É. Mas é interessante, né? A gente fala que não estou ofendendo falando assim, mas Sim. é a ignorância sobre aquele assunto é que faz ele também, sabe? E eu falo que tem uma deficiência, a gente já comentou sobre isso, tem uma deficiência muito grande na formação, né? Então, o Mohan, nós lá do movimento, antes da pandemia, era uma rotina, todo ano nós tínhamos um pacote de universidades para falar, íamos na Barão de Mauá, em vários cursos da Barão de Mauá, várias vezes ao ano, colégio projeção, escola de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, nós já fomos na medicina, né? Fomos na Barão de Mauá também uma vez. Então, assim, e era rotina nossa. Entrava um ano, saía outro, a gente continuava indo nesses cursos por conta dos outros alunos, né? Então, assim, é preciso falar de hanseníase, as pessoas não falam. E aí, por conta disso, as pessoas também não se atentam. Mas o quê? Ainda existe essa doença? Não consegue nem falar uma lepra antigamente. Não se usa mais esse termo, é hanseníase. Ainda? Nossa, eles fazem umas coisas, eu falo, gente, não é possível. É o mal de Lázaro, né? É o mal de Lázaro. Então, Lázaro curou, né? Não sei agora, você que é pastor sabe me dizer melhor. Mas parece que Jesus, porque assim, teve caso, e a gente acaba falando um pouco sobre isso, mas tem paciente que teve e curou sozinho. É raro. Olha, Um em 1 milhão, sei lá, mas é muito raro, né? Então, normalmente as pessoas precisam de tomar um antibiótico, sim, né? Mas já uma historinha muito maluca aí. Mas a gente não fala para as pessoas ficarem em casa. Apareceu uma lesão que você não tem dor, não coça, não dói, não incomoda, pode ser hanseníase, vai atrás. E muitas vezes o problema também está na formação do profissional que atende. Eles não tiveram formação correta sobre hanseníase. Muitas vezes, isso não estou menosprezando faculdade alguma, por favor, mas é a dura realidade. Muitas vezes, a informação que eles recebem sobre hanseníase foi um passeio que um dia eles tiveram e foram num hospital onde tinha só gente sequelada e aí, isso é hanseníase. Eles não entendem que hanseníase dá numa pessoa que está normal.
Cantor teve hanseníase, como eu já falei, ator teve hanseníase, médico teve hanseníase, perfeito, não tem nada, mão perfeita, arroz perfeito, é perfeito, corpo perfeito, e teve hanseníase. Então, uma manchinha, ai, não impinge, ai, uma mancha de piscina, sei lá. Ou, pensa primeiro, no Brasil, veja bem, como eu já falei, nós somos o segundo país no mundo. A primeira coisa que tem que pensar, pode ser hanseníase, deixa eu fazer um teste de sensibilidade. Por quê? A hanseníase não tem, no local da mancha não tem sensibilidade. Você pede a pessoa para não olhar, né? Aí você dá lá o braço, ou se for, no caso, o rosto, e você faz o teste, tem os equipamentos, os monofilamentos, certinho, as espessuras certinhas. Você fala para a pessoa assim, quando você sentir, você avisa. Aí a pessoa vai lá, vai dentro da mancha, vai fora da mancha, vai dentro da mancha, vai fora da mancha. Então, você consegue... Qual doença hoje em dia, né, conhecida como... Assim, eu falo que é um bingo, né? Que não tem sensibilidade, que o Brasil é segundo no mundo. Hanseníase, pronto. Então, se você não tem sensibilidade, não pode pensar numa... pode ser uma outra doença. Tá bom, pode até ser. Mas, primeiro, você já tem que pensar. Pode ser hanseníase, sim. Tem que fazer a biópsia. E pronto. É tão simples. Né? Tão simples. Mas é muito difícil das pessoas entenderem. E tão dificultoso por causa da falta de sabedoria, de ensino, de programação, que nem a Léo falou, né? Que nem no presídio, quantas pessoas, né, que não tem. Muito, né? muito. Então, eu acho que nem essa live, eu queria muito, né, fazer com vocês, né? Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz, né? Só a Léo que está ali participando, mas ela não consegue entrar, tadinha. Mas é a falta que as pessoas têm de informação. E quando tem uma informação, aí vem a falta de querer buscar saber se os sintomas que ela tem é aquilo. Por quê? Porque o dia a dia tira ela, né, desse pensamento. Eu não vou atrás, não. Às vezes é uma pancada tal. Mas as pessoas têm que conscientizar que a hanseníase, ela existe. Ela, olha, a segunda do mundo é o Brasil. Né? É o Brasil. O mais acometido. É a Índia. E a hanseníase silenciosa. E se não buscar o tratamento, além de você propagar para outras pessoas, você também... Aí você sofre, porque aí existe, quer queira ou quer não, depois que ela deixou a sequela, existe uma dor crônica, né? Que você vai tratando com um monte de comprimido, um monte de remédio, e essa dor às vezes não passa, a gente sabe disso. Os nervos, né, não voltam mais a ser o que era depois que o bichinho comeu um pouquinho do nervo, machucou, né? A gente sabe que, por exemplo, se você pega no começo, né, faz o tratamento certinho com os antibióticos e faz a fisioterapia, você fica perfeito. Você sabe assim, você vai ter ainda uma região dormente, que essa não volta mais, mas muitas vezes a pessoa pode até conseguir recuperar de novo, se for no membro superior, um pouco a força muscular, né? Mas se ela já fez um diagnóstico tardio, aí ela perde. Ela perde essa força muscular e ela fica sequelada. O pé também. Dependendo, tem paciente que tem comprometimento mais em membro inferior, né? Se pega ali a região do ciático poplíteo, tibial posterior no pé, ele pode ficar com o pé caído, aí ele vai ter aquela marcha escarvante que a gente fala, né? Aquele pezinho bobo que vai ficando o rabinho para trás, assim. Dá aquela fainha. Ele pode ter essa sequela. E assim, a gente precisa trabalhar muito com as escolas formadoras também. Lógico, divulgar em todo e qualquer local. As igrejas, os templos, são locais muito bons para divulgar. Para as pessoas ficarem atentas, os profissionais ficarem atentos. Porque muito profissional deixa passar despercebido, sabe assim, não teve a formação correta durante a faculdade e também não trabalha muito na área e muitas vezes passa, né? Então é importante a gente falar mais. Quando tem as propagandas em TVs, é impressionante, aumenta
o número de casos nas unidades de saúde, porque as pessoas se tocam. Quando passa, eu me lembro até hoje, das propagandas, era a mulher passando, eu não sei se era passando roupa e se queimou, não sentiu. Tem pessoas que até hoje falam dessa propaganda, entendeu? Fica na memória, né? Então a gente também precisa trabalhar com os veículos de comunicação, pedir que eles passem mais, falem mais, né, sobre hanseníase na rádio, nas TVs, né? Não para ajudar. Só naquele Janeiro Roxo. É isso, Outubro exatamente. Rosa. Não só no janeiro. Novembro Azul. Né? É verdade. Então as pessoas ela fixa nesse mês, né? Só que é o ano inteiro. Né? Falamos sobre o câncer semana passada, né? Não é Outubro Rosa, não. Mas esse Outubro Rosa, ele é perpétuo. Ele não é um mês outubro, ele é perpétuo, ele vai embora. Para sempre, para sempre, exatamente. É isso. Vou fazer umas perguntinhas para nós finalizar. Bom, você já falou todas as respostas da pergunta, mas olha só. É verdade que a hanseníase ela pode deixar a pessoa deficiente física se ela não se tratar? Pode. Pode, né? Se ela chegar num estágio onde o bacilo já fez, assim, a gente fala assim, ó, já se alimentou tanto do nervo que já desconectou, tanto faz no olho, pode ser na pálpebra, porque daí ele pode não fechar mais o olho. Para dormir, vai ter que dormir sempre com protetor, porque senão ele vai ter ressecamento de córnea, porque ele não consegue mais abrir e fechar o olho normalmente. A mão pode ficar ou com mão em garra, ou com perda da força muscular, pode. O pé, a mesma coisa. Ele pode perder a força muscular e ficar com aquela marcha escarvante, aquele pé com o rabinho para trás, né? Pode, fica com sequelas, se não tratada na época certa. Se eu descobrir, no começo, né? Se eu perceber alguns sintomas, né, da hanseníase, sobre formigamento, perca de força, ver uma mancha, ver um local no meu corpo que adormecido e que não transpira, né, não tem suor, não tem ali, pelo, e nem tem pelo, Se eu descobrir isso, né, e buscar, eu tenho um bom tratamento de graça, né, que você falou. E um tratamento, além de gratuito, ele vem para curar, né? Sim, exato, é isso mesmo. Perfeito. Se eu descobrir, né, muito tarde, né, que nem a gente falou, uma doença silenciosa, né, acomodada, prolongada, aí eu descubro ela tarde. Ainda tem tratamento também. O tratamento terá. Porém, a sequela pode permanecer. Pode ter fisioterapia para fazer, tem outros tratamentos, né? Mas dependendo do comprometimento que o bacilo já causou, pode deixar sequelas, sim. Pode, às vezes, deixar uma mãozinha em garra ou sem a força muscular, né? Pode deixar, se for na região da face, uma queda de pálpebra, que a gente fala, a paciente pode ter o que a gente chama de lagoftalmo, que é a queda da pálpebra. A pessoa tem que depois cuidar sempre pingando colírio e usar óculos protetor, principalmente para dormir, né? Para não ter mais ressecamento e não perder a visão. Entendi. A marcha escarvante, né, no pé também pode. Eliana, fala para nós terminar, um pouquinho sobre o Mohan. Ah, tá. Tá certo. Então, justamente o MORHAN, que é Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, ele foi criado, idealizado por Luiz, Vieira Nunes, esqueci o primeiro nome dele, o apelido dele Bacurau. Ele estava internado no Hospital de Bauru, aqui no Lauro de Souza Lima, e ele começou a pensar assim, ele na verdade, na época que ele estava internado, a internação era compulsória, ele ficou um bom tempo lá. Só que durante esse processo de internação, aos poucos,
a medicina foi descobrindo a sulfona, né, que é antiga, e ainda existe, a dapsona. E aí, descobrindo a dapsona, que a gente considera um bacteriostático é que impede a multiplicação da bactéria. Então, o paciente pode se considerar, poderia lá naquela época já considerar o tratamento mais efetivo, porque tinha a rifampicina, que é bactericida, e a dapsona bacteriostática. Então, ele saía com essas medicações, né? Ele tomava a rifampicina por tanto tempo e depois continuava ao longo da vida só com a dapsona. Mas aí ele já podia conviver, porque na sociedade, assim diziam na época, porque as bactérias ainda restantes, caso ainda tivesse, já eram todas partidas, não mais viáveis à transmissão. Então, abriram as portas dos antigos hospitais, né, colônia, antigos leprosários, assim chamavam, e os pacientes puderam conviver na sociedade. Mas não foi fácil. Esses pacientes sofreram muito preconceito, né? O seu Gilberto, que é o que é o fundador do nosso núcleo, ele sofreu assim discriminação absurda, né? Desde que ele saiu do hospital, ao ponto de um dia ele estava num ônibus viajando, eu não sei se era para São Carlos, não me lembro, era uma região próxima, e chegou uma pessoa, falou para o motorista, tem um leproso aqui no ônibus, e apontou a pessoa. Deixaram ele na estrada. Ele foi expulso do ônibus. Ele ficou na estrada. Não, imagina quilômetros e quilômetros tendo que andar a pé, porque ele tinha sequelas, como ele ainda tem sequelas, né? O senhor Gilberto está curado há muitos anos, mas naquela época não tinha fisioterapia, então ele tem mão em garra. Ele não tem... Acho que a mãozinha dele é mais ou menos assim. Esses 2 dedos aqui são mais retinhos, e esses outros 2 mais curvadinhos. Entendi. Então, mas ele faz tudo na casa. Para ter uma noção, ele não sei se ele continua trabalhando, acho que não, tem mais de 90 anos, mas ele fez toda a parte elétrica da minha casa, uma casinha antiga, quando eu me casei, era da minha mãe, a gente reformou, e ele foi refazer a parte elétrica da casinha, ele fez toda a parte elétrica da casinha com essa mão. Ele é encanador, eletricista, né? Então, assim, só que as pessoas que já conhecem, né? E ele também anda por dificuldade, porque ele também teve muitos problemas nos pés, né? Teve que amputar a parte de dedinhos, então ficou um pé duro, sabe? Como eu posso dizer? Quando o pé ele sofre rígido, quando ele sofre muitas sequelas, muitos traumas, né? Ele acaba criando uma casca mais grossa mesmo, para poder resistir, né? E justamente pela falta de sensibilidade, parece que isso junta tudo. Então ele tem sequelas em pés e mãos, mas é uma pessoa que faz tudo. Ele faz comida, ele faz compra, ele escreve, tudo. Se perder para trabalhar em algum lugar, fazer uma torneira, arrumar alguma coisa, ele vai e faz. Mesmo, com todas essas, para nós, limitações, para ele não é não. A gente costuma falar, que nem hoje mesmo lá no HC, eu falei, né, para 2 mulheres, 2 senhoras que estavam tomando um lanche ali, né? E eu falei assim, o que a gente não pode fazer, né, é a gente colocar o traseiro nosso numa cadeira, deixar essa cadeira nos acomodar e a gente ficar chorando e falando, ninguém olha para mim, ninguém quer mais me ver, ninguém quer me visitar, eu estou doente, né? Deus não gosta de mim, falaram para mim que eu estou em pecado porque eu estou com essa doença. E aí a pessoa começa a se fechar por causa... É castigo de Deus, né? E aí ela se fecha por causa da falta de sabedoria, de buscar um bom ouvido, uma boa palavra conselheira, né? Um bom amigo, né? Um bom amigo que vai ouvir, vai tentar entender, já vai catar o celular, já vai entrar no YouTube, vamos ver o que é isso aí, né? Então, tem que pesquisar, né, Ilha? Tem que pesquisar. E assim, assim, não ouvir, né? Parar, às vezes, de dar ouvido porque assim, a Bíblia, o pessoal fala, nossa, mas
Está escrito na Bíblia. Tudo bem, mas naquela época não tinha tratamento. O mundo evoluiu. O E mundo outra, você sabe que pegava todas as doenças, né? Todas as Isso. doenças. Era uma chaga leprosa. Então, Isso. botava todo mundo ali, né? Naquele mesmo nível. Então, assim, é importante, nossa, falar isso muito nas igrejas, né? E isso, o Papa, quando recebeu a gente lá em Roma, ele pediu isso, né? Que as pessoas, que as igrejas deveriam fazer as leituras, porque eles não podem mudar a Bíblia, eles não podem mudar. Se pudesse, mas não pode. Então, eles têm que fazer a leitura conforme lá está escrito. Porém, que todos, e ele falou, porque foi um encontro ecumênico, sabe? Sim. Então, ele disse para todos, que todos deveriam, onde falar, onde tiver a palavra lepra, hoje chama hanseníase, tem tratamento e cura. Então, ele pediu muito isso, sabe? Para que A gente todos tem soubessem. que, quando a gente vai palestrar, né, ou pregar em alguma igreja, ministrar, a gente sempre fala, gente, vocês têm que entender que naquela época tinha uma cultura, tinha um ensinamento, era tudo diferente. A Bíblia é Bíblia. Só que quando nós vamos falar em alguns assuntos da Bíblia, nós também não podemos catar e jogar. Nós temos que estudar e saber como era lá, o que acontecia lá, por que isso aí, né? Porque Deus punia algumas pessoas sobre alguns assuntos e aí explicar para as pessoas, gente, hoje isso não é aquilo, né? E hoje a hanseníase, ela tem o tratamento, ela é de graça para quem, né, buscar o tratamento de graça. Tem gente que tem o seu plano de saúde e tal, né? Busca também aí na Unimed, em outras clínicas, né? Isso, outros convênios. Outros convênios, mas o tratamento está aí. A partir do momento que você, nem você falou, começa a tomar 48 horas mais ou menos, você já não transmite para ninguém. Tem bacilo? Tem, mas ele está todo partido, já não está mais viável para transmitir. E outra, a preocupação teria que ter sido antes de tomar o antibiótico, quando ele não estava tomando nada. Agora que está tomando antibiótico, não tem que preocupar mais. Agora já os bichos estão morrendo, você está praticamente tudo morto, né? Eliane, eu me lembro de uma... desculpa. Não, pode falar. Eu ia só falar mais uma história. Eu lembro de uma paciente, essa assim, me marcou bastante, porque eu era recém-formada, eu fui fazer um estágio ali na Rua Minas, e acabei, como eu sempre gostei de hanseníase, e a gente fez esse trabalho quando eu ainda era aluna, então me colocaram, eu quis ficar na área de hanseníase. E chegou uma senhorinha lá um dia, e como a aluna gosta de conversar também, explicar com mais detalhe, né? Aí a senhorinha chegou para fazer a consulta dela de rotina, a gente passou a consulta, tal, não posso consulta, ela veio conversar, e tá tudo bem com a senhora, tá? Eu falei, então, e você, e como é que tá a senhora e o seu marido? Porque a senhora sabe, né? O seu marido teve hanseníase, não sei se ele teve, eu estava em tratamento, não me lembro agora, não me lembro mesmo. Mas era a forma não transmissível, né? E aí eu peguei e mostrei no cartaz para ela, olha, ele teve essa forma, né? Expliquei tudo certinho para a mulher. Então, foi uma forma tuberculoide, me lembro agora a forma. Tuberculoide, que é uma forma que ela atrofia um pouco mais, ela deixa um pouco mais de sequela se não faz a fisioterapia no momento correto, e ele então tinha sequelas da doença. Mas nunca foi transmissível. As formas inicial e tuberculoide não são transmissíveis. A virchoviana e a dimorfa são transmissíveis, porém, como eu já falei, de 24 a 48 horas do início do uso do antibiótico já não transmite mais. Mas ele sempre teve a tuberculoide, que nunca foi transmissível. Eu, falando com ela, conversando, explicando o cartaz, eu fui vendo que a mulher foi ficando meio assim comigo e não falava nada. E eu fui sentindo ela meio diferente. Está tudo bem com a senhora? Eu dizia. Ela, não, tá tudo bem, me explica. Aí eu fui explicando, ela foi embora. Tá. Daí uma semana eu estou lá ainda, a mulher chega na porta, eu falei, aconteceu alguma coisa?
Não, é que eu queria falar com você. Eu falei, só deixa eu terminar aqui, tinha terminado de atender um paciente, chamei. O que foi? Olha, eu estou trazendo, e me deu lá um bolo, acho que era bolo, foi um bolo que ela tinha feito. E aí eu falei, mas por que a senhora... Porque depois que eu conversei com você, eu voltei a dormir com o meu marido. Meu, Fazia olha, 20 tá vendo? anos! 20 anos! Que ela não dormia com o marido, porque ela achava que a doença pegava. E ninguém nunca tinha explicado para ela que ele nunca teve a forma transmissível. A forma dele sempre foi numa parte só do corpo. Sequelou uma parte só e acabou, nunca transmitiu para ninguém. Então, assim, e aí ela chorava e eu chorava junto com ela, né? Porque para ela foi uma libertação, né? Ela ficou muito feliz. E a gente fala hoje não precisa separar nada. Como, de novo, mesmo que o paciente tenha a forma virchoviana ou adimorfa, a transmissão já foi antes do início do antibiótico. Agora que vai tomar o antibiótico, vai separar para quê? Não precisa mais. Vai tomar o antibiótico, de 24 a 48 horas já não está transmitindo mais, conviveu antes, então não tem que separar nada. Nunca teve que separar nada, né? Amém. Importante te lembrar. É só isso. Deixa, né? A Léo colocou assim, né? Ah, No tá. SUS, né? Buscar o tratamento no SUS. E Isso. ela colocou, eu tive a Virchoviana. Virchoviana, que é a forma transmissível da doença. Mas que Deixa, de 24 a 48 horas já tinha passado a transmissão. deixa para nós. Sim. Depois, você vai ver que no grupo da Igreja no Lar são 5 países que tem, né? Olha. Tem, se eu não estiver enganado, acho que umas 30 cidades, né? Do Brasil todo. E eu gostaria que você deixasse algumas dicas para nós finalizar sobre a hanseníase. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, esse olhar, né? A gente precisa se olhar. E um tem que olhar o outro, porque a gente não consegue olhar as costas, olhar a nádega. Então, de tempos em tempos, dá uma observada. Se tem alguma manchinha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada, que não coça, não dói, não incomoda, não pega pó, não incomoda. É justamente por não incomodar que mora o perigo, né? Então é ali que mora o perigo. Então que as pessoas se observem mais, que olhem mais um para o outro, e olhe criança também, porque tem criança que teve hanseníase, que tem hanseníase e trata de hanseníase. Apesar de a gente falar, o período de incubação é um pouco longo, mas se às vezes a criança, desde a data de nascimento até 5 anos de idade, convive ou conviveu com alguém que tinha a forma bacilífera, ela pode adquirir, né, também. Pode, mas a gente nunca determina, vai transpegar. Não, não é bem assim. Porque vamos lembrar sempre que 90% das pessoas têm resistência natural ao bacilo, né? Então, assim, é importante lembrar, como de novo torno a repetir, ele é de alta infectividade, porém baixa patogenicidade. Poucas pessoas vão adoecer. E que a gente tenha esse hábito de se olhar de vez em quando, né? E quando, se um dia cruzar com alguém que está num tratamento de hanseníase, não discrimine, acolha, trate de forma tranquila, natural, porque se não estava no tratamento, né, e estava com hanseníase, era o perigo. Estando em tratamento, não tem perigo mais. O bacilo que tiver, está tudo partido, não está transmitindo mais. Então, a gente não precisa ter medo, né? E quantos de nós já entramos em contato com o bacilo e nem sabemos? Em ônibus, em festa, né? É verdade. Em tantos velórios, quantos lugares, bares, lanchonetes, apesar de que a gente precisa do contato mais próximo, né, para pegar mesmo. Mas muitas vezes você fica com alguém perto de você ali horas e horas, em determinado transporte, né, e você nunca adquiriu. Então, se a pessoa já está em tratamento, não pode, nem precisa discriminar, tem que ser acolhida, né? É isso. As pessoas precisam se conscientizar e fugir da intolerância, né? Sim. Dessa discriminalidade, preconceito, né? Porque muitas pessoas não entendem, não conhecem e julgam aquilo que não sabem, né? Julgar, infelizmente. Né? E que as pessoas busquem aí o postinho de saúde, né? Busquem aí o médico,
confronta, né? Se tiver que confrontar, não, doutor. Eu acho que isso é um sintoma da hanseníase, né? Então, às vezes, você lançando sobre o médico uma palavra dessa forma, ele já dúvida, opa, né? lá. Pode ser. Já vai dar uma acordada, né? É verdade, é verdade. Pode Eliana, sim, tem que investigar. obrigado Sim. pelo carinho. Imagina, eu que agradeço. Da Léo, Sim. do seu menino, sabe? Pedro. E vocês se dispuseram aí a dar as suas palavras. Como eu disse no começo, nós não somos médicos, mas a gente tem autoridade de falar aquilo que a gente conhece, né? Sabe. E eu quero agradecer, quero pedir a Deus que Deus continue abençoando vocês, continue capacitando vocês nessa obra de conscientização, de luta, e seja aonde Deus colocar vocês, que Deus abençoe a planta dos seus pés, aonde vocês pisar, e que o chão aonde vocês pisar seja abençoado, consagrado, e seja ali luz para que as pessoas venham beber dessa água de informação e sabedoria que vocês estão passando para elas. Então, que vocês continuem nessa luta, né? O que a gente puder fazer aqui em São Carlos, fazer através também da Igreja no Lar. A Igreja no Lar, ela abrange todos os irmãos, tem irmãos de todas as religiões, né? E aqui a gente só fala do amor, da justiça. E agora que eu estava sentindo no coração de falar um pouquinho, né? Às vezes, quando eu estou dando aula da Bíblia, aula de teologia, às vezes Deus lembra eu acabo falando alguma coisinha da doença, mas eu não entro, né? Mas aí eu comecei a ficar assim, meio que incomodado, né? Aí eu liguei para uma amiga minha, que ela passa por um período, né, de câncer, e aí falei assim, e aí, você tem coragem de, né, vir aí na Igreja no Lar? E ela lá em Rincão, aí ela entrou na live e começou, e ela tirou, né, o lenço e já começou a falar, e aí eu falei assim, agora nós precisamos falar sobre a hanseníase, porque um tema passado, eu fiquei um mês falando sobre suicídio. Então, é muito bom. E eu não quero parar de falar sobre o suicídio, porque tá tirando a pessoa. Eu li uma palavra, né, quase agora, em Coríntios, 2 Coríntios 12, né, versículo 9. Ele me disse, né, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Só que o problema é que quando a pessoa começa a ficar fraca na carne, o espírito que Deus nos deu, que está dentro de nós, ele ainda está forte. O problema é que a carne ficando fraca, o espírito ele vai naufragando. A fé, ele vai definhando também. E aí a pessoa começa, né, nessa preocupação, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu estou sozinho, todo mundo está me rejeitando, eu estou doente, né? E aí Deus já não gosta de mim. Aí vem aquela palavra-chave, né? Eu vou tirar a minha vida, né? Porque essa doença está matando eu e está destruindo, né, quem eu amo. Mas isso é tudo na cabeça da pessoa, né? A falta de ter um bom ouvido, né, para você desabafar, uma conversa. Eu falei no início que tem gente aqui que liga para mim 2 horas da manhã, e fica até as 3, 4 horas. Aí a hora que você pensa que você vai dar uma descansada, já liga outra, né? E aí eu vou orar e eu falo, Deus, mesmo se eu tiver um bagaço, cuida de mim, porque eu creio que as pessoas precisam, você falou uma palavra, as pessoas precisam das outras. Jesus Cristo, ele fala assim, ó, ama
a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a Então ti você mesmo. ama a Deus, você se ama e você ama o teu próximo. Lá na frente, ele já muda. Ele fala assim: hoje eu vos deixo, né, um novo mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E aí ele já não fala ama você, ele fala assim: ama o teu próximo. Seja um bom samaritano. Mesmo que você vê lá o bom samaritano, ele viu o cidadão jogado, nu, sujo, todo destruído. Mas passou o sacerdote e foi embora. Passou o levita, cortou caminho. Mas passou o bom samaritano. Aquele que nenhum religioso gosta. Mas ele passou, ele olhou, ele sentiu e ele agiu. Pegou o cidadão, colocou lá na mula dele, levou no estabelecimento, pagou a estadia, pagou os enfermeiros, né? Vamos dizer assim, para cuidar. E ainda disse: eu estou deixando ainda aqui um dinheiro. Se gastar mais que isso, eu vou voltar, porque com certeza o dono da estalagem conhecia o caráter daquele homem. Sim. E ele falou assim: eu vou voltar. E isso para nós também vem na Bíblia, porque Cristo fala: eis que vou subir ao Pai, vou preparar uma morada para vocês, né? Porque ela já está preparada. Ele só ia dar uma ajeitada para nós. E ele fala: eis que eu volto, né? Então ele vai voltar para terminar a obra dele em nossas vidas, que é esse amor lindo e maravilhoso. Ele olha para nós, ele acata nós, traz nós perto dele, coloca pessoas boas no nosso caminho, nos dá discernimento de andar com pessoas boas. Você quer ser sábio, ande com pessoas sábias. Você quer ser ignorante, ande com os ignorantes. Isso é Bíblia, né? Sim, sim. E Cristo derrama esse amor para todos, né? Então eu quero agradecer muito você, a sua família, a Léo. Muito obrigada. Que carinho. Agradecer aos irmãos que participaram. No outro pedacinho tinha mais irmãos. Aí eu tive que desligar. Mas eu falei, irmãos, ó, eu vou atender o telefone, mas depois a gente volta de novo, porque fica tudo gravado e guardado lá no Facebook. Então vocês têm toda a liberdade, quando vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Morhan, sobre a Hanseníase, sentiu no coração, manda uma mensagem, liga. Pastor, olha, a gente queria falar um pouquinho sobre o Morhan, falar um pouquinho sobre a Hanseníase. Combina um dia e aí vocês entram e vocês têm toda a liberdade de falar, de explicar, de conversar, de deixar transbordar. Porque isso que vocês fazem e que muitas pessoas fazem chama amor, que vai enchendo o copo. E esse copo ele vai transbordando. Eu costumo falar assim: Senhor, que no final dessa live, no final do culto, no final da palestra, que ninguém saia vazio daqui, mas todos saiam cheios da sabedoria do alto e transbordante do teu Espírito Santo, que é puro amor. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada pelas palavras. Adorei conversar com vocês. Amém. Muito bom, pastor. Muitíssimo obrigada pelas palavras, pela sua sabedoria, pela sua mensagem, viu? Já está tudo guardadinho aqui no coração. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pelo teu Filho. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito de bom em nossas vidas. Sabemos que nós não queremos ficar doentes. Porém, quando somos acometidos por uma doença, nós temos a certeza que o Senhor, meu Deus,
se faz presente em nossas vidas para nos dar força. Como a tua palavra disse, que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, quando nós te buscamos. Obrigado, Senhor, pois o que mais importa na vida é a tua presença, é as pessoas boas andando conosco, é as pessoas, às vezes até ruins, que o Senhor coloca em nosso caminho, para que nós possamos levar o teu amor a essas pessoas. Obrigado, Pai, e abençoa quem prega, quem luta, quem faz a tua obra. Abençoa, Senhor, a Eliana, Senhor, a Léo e todos os outros que lutam, meu Pai, para trazer a sabedoria, uma explicação de enfermidades que as pessoas às vezes são acometidas e elas às vezes nem sabem que tem certos tipos de doença. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que os teus anjos, os teus espíritos ministradores, estejam acampados em nosso redor e ao redor de todos os teus filhos, Pai, guardando, protegendo, ministrando, zelando, pegando as orações deles, as nossas orações e levando até o teu altar. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua intercessão, Senhor Jesus. Obrigado por ser o nosso advogado fiel. Obrigado que na cruz do madeiro foi sentenciado que as nossas enfermidades e as nossas dores o Senhor levaria contigo. Por isso, Pai, muito obrigado. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias Eu é que a Deus. agradeço. Glória a Deus. Eu é que agradeço. Um momento interessante, viu? Muito bom. Que lindinha. Que lindinha. Muito fofa. Estende a mão. Estende a mão assim. Assim. Aonde? Estende a mãozinha assim. Ao contrário, recebendo assim. Ah, como? Assim? A palma da mão para cima. A palma da mão para cima. Assim, É. assim. Desculpa. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós, numa só comunhão, dizemos amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, Eliana. Eu é que Deus agradeço pela oportunidade. Amém. Você também. Você e toda a sua família linda. Agora eu tenho seu zap, hein? Aguenta eu aí que eu vou te... Não, vamos conversar. Vamos, opa. Vai ser bom, viu? Muito bom. Dá um abraço no Pedro. Sim. Né? Não, pode deixar. E, Léo, também você na sua esposa, na sua esposa, na sua filha também, viu? Muitíssimo obrigada. Amém. Fica com Deus, querido. Até outra. Se Deus nos permitir. Até a próxima, viu? Amém.